Mendigo convidou uma garota rica para um encontro. Ela só não imaginava que isso a levaria a uma grande surpresa. Olá, amigos! Às vezes, a vida nos reserva surpresas tão inesperadas que parecem saídas de um conto de fadas. A história de como duas pessoas solitárias se encontram é um mistério, mas quando o destino intervém, as peças se juntam de uma maneira inexplicável. E foi exatamente isso que aconteceu com Amy Abrahamson, cuja história é uma verdadeira prova de que a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. A garota cresceu em uma família rica e próspera na Suécia, onde passou toda a sua infância. Depois de concluir a escola, ela se mudou para Londres e se formou na universidade, levando uma vida aparentemente perfeita. Aos 29 anos, ela se tornou diretora-geral e diretora de arte de um teatro em Viena. Embora tudo em sua vida parecesse meticulosamente planejado, havia uma coisa que faltava: a garota se sentia solitária devido à sua agenda cheia de trabalho, viagens e compromissos, e nunca conseguiu encontrar o homem dos seus sonhos para compartilhar sua vida. Enquanto suas amigas já estavam casadas e tinham filhos, Amy passava noites frias e solitárias. Embora fosse cortejada por muitos homens, parecia que ela nunca encontrava o certo. Em 2005, na semana de seu aniversário, ela não conseguia encontrar felicidade em nada. Para escapar de seus pensamentos tristes, decidiu tirar um tempo para si mesma e fazer uma pequena viagem a Amsterdã, uma cidade que amava. Depois de um dia agitado, ela esperava por sua amiga em um banco, pronta para passar o resto da noite com ela. Enquanto observava os transeuntes e casais apaixonados, Amy sentia uma pontada de inveja no fundo do peito. A ausência de alguém com quem pudesse compartilhar as alegrias e tristezas de sua vida a deixava entediada. Seu aniversário estava se aproximando e, quem sabe, seu desejo de encontrar a pessoa certa se realizasse. No entanto, esse momento de contemplação foi abruptamente interrompido por um morador de rua que se aproximou dela. Como uma pessoa acostumada a uma vida privilegiada, Amy geralmente evitava a presença de moradores de rua, sentindo medo e desconforto em sua companhia. Amy sentia seu corpo congelar a cada passo que o morador de rua dava em sua direção. Ele parecia jovem, apesar de estar quase completamente coberto por uma barba e estar sujo e mal cheiroso. O odor era forte e desagradável, e ela podia senti-lo mesmo antes dele chegar perto o suficiente para falar com ela. Ele perguntou as horas, mesmo com um grande relógio bem em frente ao banco onde ela estava sentada. Ela olhou para ele, surpresa, e respondeu que eram 5:30. Ao recontar a história, Amy descreveu o momento como algo inexplicável. Nunca fui amiga de pessoas em situação de rua e, além disso, sempre mantive minha distância, mas naquele dia, não consigo explicar o que aconteceu. Foi ainda mais surpreendente a confiança do homem em se aproximar dela, apesar da grande diferença social entre eles. Ele não demonstrou nenhum constrangimento e continuou conversando, já que tinha tempo de sobra. Amy permaneceu sentada no banco enquanto esperava sua amiga, e em vez de se afastar do estranho, ela decidiu puxar conversa. Palavra por palavra, eles começaram a falar e, de repente, a garota sentiu uma facilidade em se comunicar com ele. Ele parecia entendê-la perfeitamente e ela não conseguia desviar o olhar dos seus olhos. Apesar de serem completos estranhos, ela se sentia incrivelmente confortável na presença dele, e o morador de rua também parecia hipnotizado pela beleza da jovem. Amy e Vic conversaram por cerca de 10 minutos até que a amiga de Amy chegou, e durante esse tempo, as pessoas ao redor ficaram surpresas com a interação entre eles. Antes de se despedirem, a garota descobriu que o nome dele era Vic, em tom de brincadeira, marcaram um novo encontro no mesmo lugar em 5 dias. A confiança que Vic demonstrou era surpreendente e emocionante, e apesar de não ter planejado voltar ao local no dia combinado, Amy não conseguia parar de pensar nele na semana seguinte. Amy decidiu caminhar devagar, passando perto da mesma loja para ver se o morador de rua apareceria para o encontro. Para sua surpresa, ele já estava no local, sentado e esperando por ela. O segundo encontro dos dois acabou sendo maravilhoso, e eles conversaram bastante sobre a vida e se conheceram melhor. Amy agora sorria ao se lembrar que o morador de rua havia se arrumado, tentando se limpar da melhor forma possível, mas suas mãos e unhas ainda estavam terrivelmente sujas. Amy lembra com carinho da cena em que o mendigo Vic apareceu em uma pequena bicicleta, que parecia quase infantil, carregando uma mala que ela achava que só um lunático poderia transportar. Mas depois descobriu que dentro dela estavam seu saco de dormir e uma lata de cerveja. Naquela noite, enquanto conversavam,
Vic revelou que havia viajado por toda a Europa, em um passado distante, mas que o dinheiro acabou rapidamente e as coisas não saíram como ele havia planejado. Vic contou a Amy que havia deixado os Estados Unidos e não tinha mais contato com seus pais. Ele admitiu que tinha o hábito de gastar todo o dinheiro que conseguia com álcool e que não conseguia fazer nada para mudar isso. Essa atitude o levou à vida nas ruas, e ele passou mais de um ano vivendo em um parque. Vic sabia que era apenas um alcoólatra sem teto, mas algo dentro dele mudou quando viu Amy e desde aquele dia, ele não bebeu mais. Eles conversaram até tarde da noite e Vic tinha um senso de humor incrível. A garota se sentiu muito bem com ele, mas no final da noite, ela informou que estava voltando para Viena e não sabia se encontrariam novamente. Mesmo assim, ela deixou seu número de telefone para ele, pois era educada. Em Viena, Amy não parava de pensar nele como um romance de férias, mas ele estava em Amsterdã e ela estava em Viena. No dia em que Amy completou 30 anos, o telefone tocou em sua casa. Ela pegou o telefone relutantemente, esperando ouvir os parabéns habituais, mas, para sua surpresa, reconheceu a voz de Vic e seu coração começou a bater mais rápido. Ele disse apenas um oi, eu me lembrei que hoje é seu aniversário, então decidi ligar para dar os parabéns. A garota esperava ouvir mais algumas palavras de parabéns e, de repente, ficou perplexa quando Vic disse que queria visitá-la e que estava perto de sua casa. Então ela perguntou como ele tinha chegado até lá, e o jovem respondeu que tinha ido de trem. Os dois apaixonados tornaram-se inseparáveis desde então. O homem se estabeleceu na casa da moça e começou a procurar emprego. Desde o primeiro encontro, Vic não bebeu uma gota de álcool sequer e, em um mês, mudou tanto que ninguém conseguia mais enxergar um morador de rua nele. Esse homem bonito não poderia ser o mesmo que conheci no parque, pensava Amy. Depois de superar muitos obstáculos burocráticos, Amy e Vic finalmente se casaram 2 anos depois. Vic começou a trabalhar como eletricista e em 6 anos, o casal teve gêmeos, o que foi um novo desafio em suas vidas. Agora, ele trabalhava ainda mais duro, sentindo a responsabilidade de ser um homem e um pai de família. Com o tempo, Vic abriu uma pequena empresa de reparos e 15 anos se passaram desde que se conheceram. O casal está indo muito bem, e seus filhos sabem como se conheceram, mas ainda não entendem todos os detalhes. Eles acham engraçado que o pai morava em um banco da praça. Amy escreveu o livro Como se apaixonar por um homem que mora no arbusto, afinal, ela literalmente encontrou sua felicidade debaixo de um arbusto. Juntos, eles foram entrevistados em um canal britânico, onde compartilharam a história de seu amor e o livro escrito por Amy, intitulado Como se apaixonar por um homem que mora no arbusto. Amy afirmou que nunca se arrependeu de ter ido ao encontro com Vic, pois eles nunca brigaram e ele é o marido dos seus sonhos. Quero estar com ele para sempre, afirmou ela. Cada um de nós tem a sua própria história de amor e ela nos conecta com nossos parceiros, e essa história é a melhor prova disso. Amigos, isso é tudo por hoje. Deixe seu comentário sobre o que você achou desse amor inesperado. Te vemos no nosso próximo vídeo.